Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você viu meu texto, ouviu, assistiu meu vídeo com o título Somos Criaturas ou Filhos de Deus? No qual eu disse que uma criança nasce defeituosa porque o projeto original de Deus sofreu uma sabotagem. Você também disse que aprendeu daquele texto e daquele vídeo, que somente Adão e os anjos foram criados diretamente por Deus. E os demais Deus só permitiu. Você viu meu texto, ou viu meu vídeo, com o título Somos Criaturas ou Filhos de Deus? E ali eu disse que uma criança nasce defeituosa porque o projeto original de Deus sofreu uma sabotagem. Você também disse que aprendeu desse texto ou desse vídeo que somente Adão e os anjos foram criados diretamente por Deus, e os demais Deus só permitiu que nascessem, não atribuindo a Deus os problemas físicos. Então, a sua dúvida é qual seria a situação do cego de nascença em João, capítulo 9. No caso dele, do cego, não teria ocorrido um erro de fabricação, já que fazia parte do plano de Deus, de sua glória ser manifestada através da cura do cego? Essa é a pergunta que você faz. Bom, se você achava que sua dúvida já era suficientemente complicada de responder, o que dirá quando descobrir que na Bíblia tem uma passagem que diz que Deus faz o cego? Tem sim. Abre aspas. Disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Fecha aspas. Êxodo 4:11. Esta mesma passagem, que parece dizer que as imperfeições são culpa de Deus, irá nos ajudar. Essa passagem vai nos ajudar a entender a diferença entre a criação e os defeitos de criação. O contexto da passagem era a dificuldade que Moisés tinha para se comunicar, talvez por ter língua presa ou sofrer de gagueira, nós não sabemos. Então Deus precisa lembrá-lo de que, por ser criador de todos os homens, ele tem também poder de fazer o que ele quiser com as suas capacidades ou a falta delas, com as capacidades de Moisés ou a falta delas. Deus podia fazer de Moisés um eloquente orador, o que Moisés duvida, então essa honra acaba passando para Arão. Assim como podia fazer de um cego de nascença um testemunho para a sua glória. Todo ser humano que lá atrás foi originalmente criado por Deus, nasceu com uma imperfeição por causa do pecado. O cego nasceu pecador, tanto quanto seus pais, portanto, igualmente com um defeito de fábrica. Os pais poderiam parecer perfeitos, mas eram igualmente defeituosos no seu âmago, no seu coração. E no cego o defeito foi mais evidente, porque Deus permitiu que assim fosse para poder ser glorificado na sua cura. Ainda que a ruína se manifeste de diferentes maneiras, Deus está acima de tudo e é soberano no seu poder para transformar a ruína em motivo de bênção para o homem e glória para Deus. É mais ou menos como se alguém recolhesse a sucata de uma indústria de armas e a transformasse em instrumentos cirúrgicos. Veja a passagem. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50, 18 a 20. Talvez você pergunte a razão de Deus não curar todos os cegos e assim ser mais glorificado. A questão é que muitos cegos estão glorificando a Deus do jeito que estão. Assim como José estava glorificando a Deus no lugar em que os seus irmãos maldosamente o enviaram, achando que com isso estavam fazendo um mal para ele, mas José disse: Deus transformou esse mal em bem. Quer um exemplo? Um grande número de hinos que os cristãos cantam até hoje são de autoria de uma cristã do século XIX, chamada Fanny Crosby. Ela até publicava os seus hinos com diferentes pseudônimos, porque os seus editores mandavam que ela fizesse assim, porque a sua produção era tão grande, ela deixou mais de 8.000 hinos,
Era tão grande a sua produção que os editores achavam que podia criar desconfiança tantos hinos serem publicados como sendo de autoria de uma só pessoa. Ela ficou cega nos primeiros meses de vida. E a pergunta é, será que se ela tivesse visão perfeita, teria produzido tanta glória para Deus? Eu acredito que não. Deus permitiu aquela deficiência física para fazer dela um instrumento de bênção e glória para Deus. Deus permitiu que os irmãos de José o vendessem como escravo para o Egito para salvar todo aquele povo descendente de Jacó. Será que Paulo, se não fosse pelo espinho na carne, provavelmente uma enfermidade, será que ele teria sido tão usado pelo Senhor? Procure conhecer a vida de muitos servos de Deus que deixaram uma marca na história e você vai acabar descobrindo que muitos tinham problemas de saúde, problemas familiares, problemas financeiros, etc. Se Deus permitia essas coisas, era por saber que eles assim dariam um melhor fruto para Deus. Qualquer agricultor sabe que a videira precisa ser literalmente mutilada para produzir melhor. Quer ver como a perspectiva muda quando nós falamos de um defeito de fábrica que todos têm? Por que você nasceu destinado à morte e ao juízo no fogo eterno? Essa fica difícil, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, todos merecedores de juízo, eu e você. Mas Deus, no seu caso, ainda pode mudar isso e muda quando alguém se submete a Ele em busca da salvação que Ele oferece pela fé em Cristo. A história teria sido outra se Jesus, ao tentar curar o cego, tivesse escutado dele o seguinte, veja só. O quê? Vai passar lama nos meus olhos? De jeito nenhum. Eu não quero ficar sujo. Me lavar no tanque de Siloé? Por que faria isso? Primeiro quer passar lama em meus olhos para depois eu me lavar e ainda diz que vou deixar de ser cego? Muito obrigado, mas eu vou ficar do jeito que estou. Eu não acredito em você. Todos os dias tem gente reagindo assim quando escutam o Evangelho e duvidam do poder que há na palavra de Deus e do amor nem sempre compreendido que Deus tem pelo pecador. Não só para salvá-lo, mas para fazer dele um instrumento para a glória de Deus. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.